Olha, amigos, seguindo com o nosso programa Radar de hoje, né? Eu quero entrar num assunto hoje que a gente fica um pouco preocupado, a gente debate sempre esse assunto aqui com os ouvintes do programa Radar, é a questão da intolerância. O que é intolerância? É você ser intolerante ao pensamento do outro. É você querer impor o seu pensamento à força sobre o outro. Gente, não dá certo isso, né? A gente está com a política se aproximando. Ontem a gente viu que alguns portais aqui de Patos noticiaram que um outdoor do pré-candidato Jair Bolsonaro foi vandalizado, foi destruído, né? Aqui em Patos, outro no Vale do Piancó. A gente viu ontem também que ônibus da caravana do ex-presidente Lula, esses ônibus foram atacados, inclusive a assessoria do ex-presidente disse que até com disparos de arma de fogo. A gente viu ontem nos principais noticiosos que o ministro Edson Fachin e a família dele estão recebendo ameaça de morte. O Fachin, que é o ministro responsável por julgar os casos da Operação Lava Jato lá no Supremo Tribunal Federal. Ou seja, a gente está com uma intolerância política muito grande no Brasil. Eu me preocupo com essa polaridade. O que é polaridade? Dois polos, um de um lado, outro do outro. Onde as pessoas, elas costumam não aceitar as opiniões contrárias e alheias. Gente, não é por aí. E eu disse aqui no início do programa que nós estamos iniciando a Semana Santa, que a gente costuma lembrar o sofrimento de Jesus Cristo, que pagou com a própria vida, ele se doou para trazer um ensinamento para nós, humanidade cristã. Ele abraçou todo mundo, Jesus não excluiu ninguém, nem pela cor da pele, nem por nenhuma ideologia, mesmo que vivessem um tempo extremamente mais complicado do que agora. Mas ele se doou. Ele fez questão de ensinar as pessoas a amar e não odiar. Ele ensinou a gente a acolher e não separar. Ensinou a gente a usar a palavra para ajudar o outro e não denegrir. Jesus trouxe a revolução do amor, do pensamento, da bondade. E usando o tempo da Semana Santa, a gente faz essa reflexão. Por que a gente teima em não imitar Jesus? Por que a gente teima em usar o ódio em vez do amor? A separação em vez da união? O xingamento em vez do silêncio ou de uma palavra de conforto? Porque às vezes a pessoa que está xingando, ela está tão possuída por esse sentimento de divisão que ela sequer vai aceitar uma palavra de conforto. Mas para isso existe um remédio chamado silêncio. Se você não pode argumentar com uma pessoa que está tomada pelo ódio, pelo rancor, pela separação, pela divisão, você pode usar o silêncio. E aí com certeza vai esfriar um pouco a ira daquela pessoa. E aí eu digo a vocês que as pessoas não são culpadas. Elas estão sendo escravizadas por esse sistema. A política, o político, os idealizadores desses sistemas, eles são muito inteligentes. Eles botam na cabeça das pessoas que eles estão certos, que suas ideologias estão corretas, e começam a doutrinar pessoas desde pequeno, desde alguns com poucos anos de idade, nas escolas, que você vê hoje, infelizmente, né? A política entrando também dentro das escolas. Não são raros os debates nas salas de aula entre professor, aluno, aluno, professor, um professor querendo impor seu ponto de vista, sua ideologia política, aluno querendo defender, quando nós sabemos e eu entendo que na escola tem que ser repassado o conhecimento e não doutrinação e ideologia política. Mas infelizmente isso está acontecendo. E as pessoas coitadas, elas são escravizadas e estão certas que estão defendendo o melhor para a humanidade. Se for preciso, alguns dizem, eles pegam em armas, eles fazem qualquer coisa para defender não o melhor para a humanidade,
mas defender a sua ideologia política. Veja a que ponto a pessoa fica manipulada, manobrada por esses sistemas políticos. E você pode pensar, Marcos, mas você está aí pregando contra um determinado sistema? Não. Todos os sistemas. Acontece que tem táticas diferentes. Existem aquelas ideologias políticas, aqueles partidos que são sorrateiros. Eles conquistam, eles impõem à força as pessoas, ainda colocando as mãos nas tuas costas, né? E você achando que aquele cidadão que está ali é do bem, é pacífico, é calmo, é tranquilo, mas na realidade ele está tentando fazer uma lavagem cerebral em você. Existe também aquela outra ideologia, não, que ela é mais enérgica, ela chega, joga na tua cara, diz que você está errado, que é isso, que é aquilo, que vai resolver na bala, na revolução, na espada. Existem só pontos diferentes, mas os dois tentam te dominar. E você, inocentemente, não sabe. Quando você está defendendo uma bandeira política, uma cor partidária, você está a serviço dessa ideologia. Você está de fato sendo só mais um para aquela ideologia, mas você está certo que aquilo está certo. Você está certo que sai às ruas quebrando, queimando, xingando o outro, esculhambando com o outro na rede social. Você está certo que aquilo está certo, quando na verdade não há. Você está certo que está se libertando, mas você está cada vez mais sendo controlado por esse sistema. E você pode pensar, eu gosto de brincar, né? Eita, ele hoje veio, né? E hoje está dizendo as coisas dele. É preciso dizer isso, gente. Interessante, nas redes sociais a gente vê pessoas se degradando, esculhambando umas às outras. Mas eu já vejo também algumas pessoas, né, que já não querem mais isso. Inclusive hoje, dois companheiros meus de rádio, né, não vou aqui citar os nomes, mas eles já diziam isso. Eu só escutando eles conversando, dizendo que não aguenta mais, Tonho, tanta agressão na rede social, principalmente no Facebook. Eles disseram o seguinte, que pararam de comentar questões políticas e de tentar argumentar com algumas ideologias políticas, porque tudo que coloca vem uma revanche, uma avalanche de opiniões contrárias. Gente, é isso. Eu também já fiz o mesmo, algum tempo atrás. Quando eu entrei nas redes sociais, eu tentava, né, combater, argumentar e dizer, mas aquilo me fazia um mal danado. Quando eu entrava na rede social, em vez de procurar conhecimento, uma coisa, outra, entretenimento, conversar com as pessoas, parentes de fora, aí eu tinha que rebater aquela opinião contrária. E aí eu cheguei à conclusão, disse, gente, não quero isso para mim. Vou usar a rede social, seja qual for, e eu uso mais o Face, para colocar meus pensamentos, meu ponto de vista, e colocar que respeito todo mundo, que todo mundo precisa ser respeitado. É por isso, ontem, né, os colegas me entrevistavam lá da faculdade, semana passada também, e eu dizia o seguinte, o jornalista impõe muito aquilo do que ele é, seu ponto de vista, né? E meu ponto de vista é esse. Eu acho que nós estamos passando por um momento de grandes mudanças, transformações, mas que nós somos protagonistas. O que é isso, Marcos? Protagonista. É você poder fazer. É ter que você fazer. Não esperar que o outro faça. Você precisa tomar a decisão. Foi por isso que eu, Marcos Oliveira, jornalista, tomei essa decisão de dizer palavras diferentes aqui no programa Radar, às vezes no nosso jornalismo, e escrever mensagens, talvez até colocando na rede social, gravando vídeos, né? Eu tenho o canal Marcos Oliveira, você vai encontrar alguns vídeos sobre pensamentos, sobre o que eu penso do mundo, sobre a solução ao meu ponto de vista para o mundo, que não é diferente, né? É uma solução que Jesus já veio pregar e trazer há 2000 anos atrás. Marcos Oliveira não é um santo, não é isso, não é aquilo, gente. Eu apenas coloco o ponto de vista que eu tenho. Estamos na Semana Santa. Não vai adiantar de nada você lembrar do sofrimento de Jesus, você deixar de comer carne aí nos dias, você fazer isso, fazer aquilo.
se você não incorpora dentro do seu coração o verdadeiro sentimento de cristão, que é entender que o outro é seu irmão, entender que nós fazemos parte do todo, que todos são filhos de Deus. E aí a gente não pode esquecer aquele vídeo que o Papa Francisco fez alguns anos atrás com um muçulmano, com um cristão, com um judeu e com um hindu, né? 4 religiões diferentes, as maiores do planeta. E eles diziam: creio em Deus, creio no amor. O outro creio em Alá, creio no amor, creio em Javé, creio no amor. Ou seja, todos creem no amor. Deus é o amor. E ao final do vídeo, né, o Papa diz que todos são filhos de Deus. E é isso, gente. Nós somos filhos de Deus e isso é o que importa. Mesmo, e aqui eu vou repetir o que eu gosto de dizer, mesmo você sendo eleitor de Lula ou de Bolsonaro, torcedor do Flamengo ou do Corinthians, votando em Nabor ou Dinaldo, mesmo você votando na esquerda ou direita, Cássio ou Ricardo, qualquer outro partido, você continua filho de Deus. Mesmo sua pele sendo escura, como a gente diz, mesmo você sendo galego, né, indígena ou não, mesmo você sendo rico ou pobre, mesmo você tendo uma mansão ou morando na periferia, mesmo você tendo um carrão, um bom emprego, um posto importantíssimo na sociedade, que alguns classificam isso de importante, na hierarquia, um cargo lá em cima, ou não tendo cargo nenhum, vivendo na simplicidade do campo, mesmo assim você continua sendo filho de Deus. E Deus continua te amando. Mesmo você tendo cometido as piores besteiras do mundo, mas Deus continua te amando e está sempre com as mãos estendidas para você. É isso que nós temos que entender nessa Semana Santa. Que um rapaz jovem de cabelos longos, que andou nos desertos da Palestina há mais de 2000 anos, que pregou o amor, coisas maravilhosas e fez coisas maravilhosas, vamos fazer de suas palavras, fazer com que elas não caiam no esquecimento. Não vamos ser seguidores de Cristo só porque eu acho bonito a doutrina dele, só porque eu acho bonita a história dele, inclusive agora na Semana Santa, exaustivamente contada. E porque eu gosto de dizer que sou cristão, sou seguidor de Cristo. Não é só isso, gente. Jesus está precisando de imitadores, de seguidores. Não é só de admiradores. As pessoas, eu amo Jesus, Jesus é isso, Jesus é aquilo, né? Sim, sim. Mas o que é que Jesus queria que você fizesse? Jesus queria que você fizesse a diferença e faça a diferença. Nunca é tarde demais para você ser um cristão de verdade. Nunca é tarde demais para você acender a luz que existe dentro de você. Vou contar uma historinha rápida aqui. Eu penso que o cristão de luz apagada é como uma vela apagada no meio da escuridão que não serve para muita coisa, não. Agora imagine na escuridão você acender uma vela aqui, outra ali, outra acolá. Daqui a pouco a escuridão vai embora. E é assim que a gente precisa agir. Nesse mundo cheio de escuridão, o cristão precisa acender a sua luz interna. E o que é isso, Marcos? Você está bem doido falando palavras difíceis? Não. Acender a luz interna é fazer o bem, é amar as pessoas, é perdoar as pessoas, é não deixar os sistemas políticos te dominar. É ser um cristão de verdade, é acender essa luz. Não existe espaço para a escuridão se você acende uma luz, porque a escuridão é a ausência da luz. E esse mundo está tomado de escuridão, de sequestro, de violência, de calúnia, de corrupção. Tudo isso faz parte da escuridão, porque você não acendeu a sua luz de cristão. Acenda a sua luz de cristão, de seguidor de Cristo. Ame o outro, perdoe o outro, faça o bem. E aí sim você vai estar, de fato, honrando a presença de Jesus aqui nessa terra, tá bom? Pense nisso.